amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos praticamente no final de janeiro e começando logo o segundo mês de 2022. Um ano importante aí que eu digo que vamos ter a mais importante eleição da história do Brasil. Estamos naquela encruzilhada, ou vamos permanecer um país democrático, resguardando as nossas liberdades, ou vamos nos entregar para o poder comunista, ditatorial da China. E essa é a grande realidade, não é conspiração. Isso aí todo mundo hoje está alertando, os próprios Estados Unidos estão alertando sobre essa questão, mas vamos ver, Nós é que devemos resolver nossas questões sabendo em quem votar agora em outubro próximo nas eleições. Ou vamos sucumbir de vez, ou vamos escapar do caminho da servidão para onde nós estamos caminhando. Bom, nosso Economia e Desenvolvimento começa tradicionalmente com o espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Salésio D'Agostino, professor, como é que está, professor? Pois é, estamos na luta. Passou um pouquinho o calor, hoje está mais fresquinho, Hoje está mais fresquinho, sim. É isso aí. Mais e menos, e nós estamos no equilíbrio. Tá certo. Sempre, Professor, tem muitas questões, claro, a gente sabe que contabilidade é muito complexa e tal, e ela é importante na vida de todos nós, na nossa própria vida pessoal, saber fazer as contabilidades das contas e tal. Isso ajuda a viver bem e a viver próspero. Tem várias perguntas aqui lá em Santa Maria, o José Augusto Correia, ele fala de uma questão que é uma questão que a gente enfrenta, na questão da convenção do condomínio. Quem não vive em condomínio hoje? Ela estabelece que o condômino deve manter a escrituração contábil dos ingressos e de gastos. E o síndico apresenta suas contas pelo sistema Caixa, registrando somente os recebimentos e pagamentos. E uma pergunta que a gente se faz também é: está certa a forma como este síndico, como demais síndicos, apresentam as contas do condomínio? Muito bem. O fato é o seguinte, isso é normal. Os condomínios, eles não prestam um serviço de contabilidade. Então, quando se fala que o condomínio tem que manter a escrituração contábil, o que nós estamos dizendo é que o condomínio tem que manter, tem que aplicar os procedimentos técnicos da ciência contábil para apurar o patrimônio. Isso é o que diz. Escrituração contábil é aplicar procedimentos da ciência contábil para apurar o patrimônio. E quando se fala em apurar o patrimônio, nós temos que ter em mente o seguinte, que não basta eu dizer o que eu tenho que justificar como eu consegui aquilo que eu tenho. E você, como contador, sabe que para você fazer esta justificativa, você usa de dois sistemas, sistema financeiro e sistema econômico. O sistema econômico é quando você apura o resultado, ou seja, você aumenta o seu patrimônio através do resultado gerado pela atividade. Ou seja, tu aumenta o patrimônio através do teu lucro, ou pode diminuir através do teu prejuízo. Já o sistema financeiro diz como é que tu pagou as contas, ok? Se foi através da tua atividade ou através de empréstimos, enfim. O sistema contábil dá segurança ao síndico. O sistema contábil faz com que o síndico apresente as suas contas de forma correta. Da maneira como hoje 90% são apresentados, isso não é prestação de conta. Registrar o que entrou, registrar o que saiu e entregar o saldo de caixa, isso não é forma contábil de apresentar as contas. Por que isso? Porque se eu só registro o que eu recebo, e se eu não recebi, eu não informo o que é que eu tenho para receber. E eu só registro o que eu paguei, e se eu deixei de pagar, eu também não informo o que eu deixei de pagar. Então, o que eu quero dizer para ti é que regime caixa não é regime contábil, porque regime caixa não apura patrimônio, então, da maneira como ele está apresentando, ele não está cumprindo o que estabelece a convenção. Se a convenção diz que é regime contábil é patrimonial e, como patrimônio, o caixa não resolve.
E aí a questão é a atribuição do contador. Atribuição do contador. E o síndico tem que se dar conta disso, que os condôminos têm que receber a prestação de conta, como o patrimônio foi constituído. Se esse patrimônio foi constituído através da atividade ou foi constituído através de empréstimos obtidos, tá bem? É que nem hoje funcionam os órgãos públicos, né? Eles dizem que construíram uma escola, que construíram tal coisa, mas não dizem como é que essa escola foi construída, como é que essa estrada foi construída, se foi através de empréstimos, se foi através de antecipação de rendas, enfim, ou seja, regime, competência, apuração patrimonial, essa é a finalidade da contabilidade, porque quando se fala em contabilidade, nós estamos falando em patrimônio. O contador estuda o patrimônio, ok? E quando se falou em contabilidade, eu tenho que focar no patrimônio, e patrimônio não é entrada e saída de dinheiro. Patrimônio é sistema financeiro, sistema econômico, forma de como ele foi constituído e todas as suas origens e aplicações. Muito bem, uma coisa muito bem esclarecedora para você que é síndico, é responsável pelos condomínios. Bom, há uma outra questão aqui que o pessoal normalmente conversa, Salésio, aqui, tem a Fabiana da Silva, que é daqui de Porto Alegre também, que tem essa dúvida. Por exemplo, uma subvenção governamental recebida por uma empresa, ela deve ser lançada como receita ou inserida no patrimônio líquido da empresa? Muito bem. Bom, Fabiana, então tu sabes que você trabalha com dois sistemas, sistema financeiro, sistema econômico. Sistema econômico, onde tu tens a receita, custo e despesa. Ora, e nós temos o sistema financeiro, ingressos de valores, né, recebidos e geridos não para a tua atividade econômica. Ok. Aí o governo dá uma subvenção, ou seja, então você está recebendo um ingresso. E a pergunta que você faz é, este ingresso que eu recebi do governo através dessa subvenção, eu lanço como receita ou lanço como despesa? Então, você tem que questionar. Eu estou recebendo por quê? Ora, se essa subvenção é para compensar gasto que está sendo realizado, eu estou recebendo um valor porque eu estou recebendo um incentivo para compensar um gasto que eu estou realizando. Então, verifica, o gasto que você está realizando, onde é que você lança? Esse gasto que eu estou realizando, eu lanço como despesa ou como custo. Muito bem. Então, como contrapartida, já que é para subvencionar isso, eu tenho que lançar como receita. Então, veja, se eu estou recebendo para cumprir com determinada obrigação e é para compensar gastos que eu estou tendo, é receita. Agora, se eu receber uma subvenção e essa subvenção é para subvencionar um investimento ou para compensar prejuízos passados, aí então vai no patrimônio líquido. Por quê? Se eu estou recebendo um valor não para desenvolver, não para compensar custo, mas sim para comprar uma máquina, então verifica que eu estou recebendo uma subvenção para comprar uma máquina. Esta máquina é um ativo. A contrapartida disso para onde? Patrimônio. Aumentou o meu patrimônio em razão de uma subvenção. Então verifica. Ou eu estou recebendo uma subvenção, um dinheiro, para compensar um prejuízo que eu tive no passado, patrimônio. Então você tem que entender, essa subvenção é para quê? Se é para compensar um gasto, receita. Se for para compensar um aumento de ativo, não é isso? Ou uma redução de um resultado que eu tive no passado, patrimônio líquido. Simples assim, né? Muito simples. É verdade. A contabilidade é uma coisa interessante. Quem não tem esse traquejo, não tem esse conhecimento mínimo de contabilidade, acha muito difícil, tá? Mas ela é matemática. A matemática é a coisa mais lógica que tem, né? E é lógica. É a lógica. Então, tudo é lógica. Eu sempre tive boas notas em matemática porque eu sempre aprendi a usar a lógica. Porque muitas pessoas, aliás, a maioria absoluta das pessoas, normalmente elas usam a emoção, o coração, e não pensam, né? Aristóteles já dizia assim, né, que o ser humano, já nem vou lá na Bíblia, Aristóteles dizia que o ser humano tem uma categoria dos que são os comandantes e os comandados. Isso. Os comandantes, a característica aristotélica deles é usar
a mente, a razão. E a contabilidade é isso, na medida em que tu começa a despertar para essa lógica, entende de contabilidade. E você tem que entender, isso, é que quando você fala em contabilidade, você tem que, esquece o termo contabilidade, que ele foi muito mal difundido. Você diz assim, patrimônio. Quando você diz assim, como é que eu constituo o meu patrimônio? Então é isso, porque contabilidade é a criação, causa e efeito de como o patrimônio foi constituído. Entende? É isso. Então, quando eu digo assim, eu tenho que ter contabilidade, então você tem que ter mecanismo para elaborar, para informar como é que o teu patrimônio foi constituído. E esse patrimônio foi constituído através da ação do gestor. Então, se o gestor agiu não corretamente, não de acordo com as técnicas, essas informações é refletida no patrimônio e o contador orienta como ele tem que fazer a coisa certa. Muito bem. Professor Salésio Agostinho, obrigado pela sua presença aqui no nosso espaço conversando sobre contabilidade. Estamos sempre à disposição. Podem mandar as perguntas que estamos aqui para responder na medida do possível, ok? Olá, não é segredo. É fácil alcançarmos um objetivo na vida. Difícil mesmo é mantê-lo e ir além. Você, eu, todos temos exemplos disso. Nelson Piquet, ao responder certa feita à pergunta sobre quem é que ganha uma corrida de Fórmula 1, sentenciou: não é o que faz a volta mais rápida, mas o que mantém a média mais alta. Vejam, temos de estar sempre no limite e até superá-lo, mas jamais baixar a guarda achando que somos o cara. O último que chamaram de o cara, sabem no que se tornou. Seja sempre o bom exemplo, sem se importar com o que pensa a arquibancada ou o pessoal da cadeira cativa. Jogue sempre para valer. Um dia a conta chega e ela vai expressar a sua forma de agir. Muito boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, estou recebendo uma porto-alegrense que mora em Canoas, a Thaís Fernandes da Cunha. Thaís, muito prazer, muita honra recebê-la aqui. Ela que na verdade, ela é coordenadora jurídica e de Direito Digital da Russell Bedford. Obrigado pela tua presença, Thaís. Muito obrigada. Morando em Canoas? Está morando em Canoas? Isso, moro em Canoas atualmente. Mas é porto-alegrense. Isso. Ah, que legal. Como é que tu chegou lá na Russell Bedford? Tu é advogada? Sim, eu sou advogada. Sou formada em Direito, né, pela Faculdade de Dom Bosco, né, tenho pós-graduação na Uniriter, né, em Responsabilidade Civil e Contratos, e, na verdade, eu comecei como consultora, né, na Russell, então fazia projetos de implementação na Lei Geral de Proteção de Dados, e tendo a oportunidade, né, ingressei como supervisora e hoje eu estou na coordenação. Interessante, né, Thaís, eu estava conversando com a Thaís antes daqui da entrevista, né, o direito, quer dizer, o advogado, ele hoje tem hoje não, claro, a advocacia permite isso, né? Um conhecimento amplo da sociedade e tal, e aí depois tu te especializa. Por exemplo, agora tu te especializaste na área digital, de direito digital, né? Isso. E é uma coisa atual e do futuro. Então, as empresas hoje precisam disso, porque a Thaís vai falar agora sobre essa questão da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, isso. Proteção de Dados, a LGPD, que é uma coisa importante, já está aí em ação, em evidência, e traz penalizações para quem não está afinado com esta legislação. E por isso que é importante isso, né, Thaís? Isso, exatamente. É muito importante, né, que as empresas elas tenham esse conhecimento, né, do grau
de importância de estar em compliance com a LGPD, né? Hoje, nós vemos que as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso, né? Porque as sanções, então, né, a partir do... São pesadas, São pesadas, né? De multas e além de advertências e a publicização, né, da infração, que isso pode impactar diretamente na imagem da empresa, né, e na confiança tanto dos titulares como no próprio meio de mercado, né? E é importante o seguinte, tem muitas pessoas que têm uma pequena empresa, um micronegócio e tal, e acha que ele não está envolvido dentro desse processo. Quer dizer, essa lei LGPD, ela inclui todas as empresas do ponto de vista do seu tamanho, da sua dimensão ou no segmento onde quer que ela atue. Exatamente, porque a legislação ela traz, né, a questão do tratamento de dados de pessoas físicas com finalidade comercial. Então, ela não tem uma diferenciação no porte da empresa, né, para estar ou não adequadas e seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito importante que as empresas tenham, sim, esse conhecimento, né, até pelas relações comerciais. Amanhã ou depois vai fazer uma parceria com uma empresa maior, tem que buscar, né, estar em conformidade com a lei. Tá, naturalmente, né, Thaís, tem dados e dados. Que tipo de dado, digamos assim, essa lei se preocupa aqui? Dados, digamos assim, porque nós sabemos o seguinte, ao longo da história, né, muitas empresas que criaram produtos, serviços e tal, que acabaram mudando, né, mudando o paradigma da história, elas têm os chamados segredos industriais. Segredo, cada empresa tem o seu segredo, a sua cultura, e ela mantém essa cultura, ela mantém esse segredo até por uma questão de sobrevivência. Sim. Que tipo de dados essa legislação abrange e ela, de certa maneira, ela disciplina isso, ela protege dados fundamentais da empresa? Na verdade, a lei geral, ela vem com um viés, assim, de proteger dados de pessoas físicas, né? Então, titulares, consumidores, que estão, assim, sobre, né, os cuidados da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para regularização, assim, para fins de cuidado, de proteção desses outros, nós temos outras disciplinas, né, que protegem esse tipo de informação. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem essa questão da privacidade em si, né, dos dados de pessoas físicas. Então, tem que ter é bom a gente falar sobre isso, né? Porque é importante que as pessoas também saibam e se conheçam como titulares, possuidores de direitos, né? Nós, como pessoas físicas, perante, né, as empresas e essas relações que nós temos, assim, no cuidado, no tratamento das nossas informações. Nome, CPF, RG, dados sensíveis, dados de criança e adolescente, estão sobre os cuidados da Lei Geral de Proteção de Dados. Interessante isso. Por exemplo, se tu pega o nome de uma pessoa, eu acho que só o nome basta, bota no Google, ali aparece uma série de relações de atividades que a pessoa desenvolveu, até a questão de ações judiciais e tal. Isso é permitido pela legislação? Temos essas questões, né, que se precisa ter um cuidado, né? A própria venda também de informações. Então, a legislação ela veio justamente para dar um novo segmento para essas questões, né? Essa questão de publicidade, de trazer à tona informações, né? A públicos, né? Dados, tendo essa questão comercial, partindo de uma empresa, pode sim incidir algumas sanções, algumas penalidades. Nós tivemos um caso de um ex-funcionário de uma loja conhecida, né, de chocolates, que colocou no site o telefone da pessoa como um contato comercial e ela ficava recebendo ligações a partir disso, né? Então, a gente teve ali uma publicização, foi publicada a informação, né, que é um dado pessoal do colaborador, que também tem esse cuidado na legislação. Então, as empresas têm sim que ter esse cuidado na hora, né, de fazer alguma publicação ou divulgar as informações. E nada melhor do que ter assim, uma assessoria de uma empresa respeitável, né, com autoridade, conhecimento do assunto, como a Russell Bedford, né? Quer dizer, alguma coisa mais que tu terias para... Porque, na verdade, né, Thaís, esse é um tema bem complexo, né? Isso. E que exige, assim, muito cuidado, até inclusive na forma de ser abordado, né? Exatamente. Alguma questão aí que tu gostaria de... Sim, na verdade, o que é importante que as empresas conheçam, né, é a figura do encarregado de dados, né, que é um profissional na legislação europeia, na GDPR, nós temos o DPO, como é conhecido, né? Mas essa pessoa, esse encarregado, ele tem, sim, essa função de fazer esse link, né? Então, as empresas, os titulares de dados, têm que ter conhecimento deste novo profissional no mercado, né? Que a gente vê
vê como uma crescente pela exigência dessa pessoa para fazer o link com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, entre as empresas e os titulares de dados. Então, é importante que se tenha esse canal de comunicação de forma clara e que as pessoas saibam, né? Solicitando alguma informação, como chegar na empresa, como solicitar, é através do encarregado de dados. Né? Isso é uma coisa bem complexa, né, Thaís? E como é que, por exemplo, o pessoal que está vendo o programa, aí nós temos vários horários, e internet, etc e tal, de repente o cara está interessado, fazer o contato com vocês lá na Racel. Isso. A gente trabalha, né, como DPO as a Service também para as empresas, tá? A legislação, ela traz uma pessoa como encarregado, mas ela não disciplina a pessoa física ou jurídica. Então, podemos sim ter encarregados de dados como um colaborador interno das empresas que assumam essa função, e aí a gente tem que ter alguns cuidados, né, para não ter incompatibilidade de função, ser imparcial, ter autonomia, estar atuando, né, em uma ligação direta com a alta direção da empresa. E também tem essa questão de trazer como a terceirização, né? Então, nós atuamos como DPO as a Service para as empresas, para que aquelas que estão ainda em fase, principalmente estão em fase de implementação, não corram esse risco, né? Porque isso sim pode trazer alguma penalização. Se, por exemplo, uma fiscalização entender que a pessoa designada para o cargo tem compatibilidade de função, assume também como controlador ou operador de dados, tá? Então, a legislação ela é bastante clara nesse sentido. Por ser um profissional multidisciplinar que tem que entender, tem que ter uma boa comunicação entre setores, jurídico, TI, marketing, RH, é muito complexa essa atividade em si. Tá? Então, é muito difícil tu traçar uma linha para separar. Não, aqui eu estou como gestor de TI, aqui eu estou como encarregado de dados. Isso é bastante perigoso. Então, assim, até se entender como a ANPD vai se portar frente a isso, até se entender efetivamente como vai ser a função do encarregado de dados, é muito interessante trazer essa viabilidade de uma empresa terceirizada para atuar, né, como este profissional. Perfeito. Aqui, ó, parabéns, Thaís. Aliás, a Racel Bedford tem, digamos assim, tem o condão de sempre ter profissionais da categoria da Thaís. As meninas todas que desfilam aqui, os rapazes todos, mostram exatamente esse conhecimento que dá, assim, para o empresário que precisa desse trabalho e dá a tranquilidade de estar tratando com pessoas que sabem, têm a responsabilidade do papel que elas desempenham e vão fazer essa contribuição importante que as empresas precisam. Obrigado, Thaís. As empresas precisam, exatamente. Com certeza. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Parabéns pelo teu desempenho e sucesso lá na Racel. Muito obrigada. Se você não sabe, você pode ter uma boa grana para receber do sistema financeiro brasileiro, dos bancos. Isso porque o Banco Central tem aí o Sistema de Valores a Receber, o chamado SVR. E por isso estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Bernardi para nos falar a respeito. Bernardi, obrigado pela tua presença aqui. Tem alguma graninha para receber aí também ou não? Pois olha, eu não consegui acessar. Veja, início de ano, todo mundo está precisando de dinheiro, nós temos IPTU, IPVA, tem tudo para ser pago, né? E uma das únicas iniciativas do governo federal para nos dar dinheiro, porque ele sempre tem uma iniciativa para nos tirar dinheiro, né? A exemplo de outros países, foi criado no Brasil o SVR, Sistema de Valores a Receber. Ele vem complementar dois outros sistemas que haviam sido criados pelo Banco Central, que é o Minha Vida Financeira e Registrato. O que é isso, Silvio? A gente tinha lá a cota de consórcio há 20 anos atrás, que a gente esqueceu, a gente fechou conta num banco, esqueceu de sacar o saldo, a gente teve algum depósito de fundo de garantia que entrou, a gente teve algum recurso federal de alguma impugnação que a gente recebeu o retorno e a gente esquece, né? Isso acontece muito. Para ter uma ideia, o Banco Central divulgou um cálculo no final do ano de 2021, calculando mais ou menos 3,9 bilhões de reais disponíveis nesse sistema. No dia 24, quando o sistema abriu, eram 8,1 bilhões de reais, ou seja, nem se sabe quanto que tem ao todo. O fato é que o Banco Central criou um sistema chamado Sistema de Valores a Receber, dentro do site do Banco Central, que trabalha junto com outros dois sistemas, um chamado Registrato e o outro Minha Vida Financeira.
E a vida financeira já existia antes, né? As pessoas podiam entrar no Banco Central, colocar o seu CPF ali, ou as empresas colocavam o seu CNPJ e verificavam ali o que eles tinham de dívidas, o que tinham de descontos em folha, etc, etc. O que o Banco Central fez foi melhorar esse sistema e identificar recebíveis parados há mais do que 5 anos. Então, o Banco Central intimou as instituições financeiras fizeram convênios com o Banco Central e informaram, disponibilizaram essa informação. Preciso alertar que não são todas as instituições financeiras que têm um convênio, mas todas as instituições financeiras são obrigadas a responder o questionamento do cidadão ou da empresa. Então, basta que você entre lá no Banco Central. Vou fazer um detalhe aqui, ou seja, anteontem, no dia 25, esse sistema parou de funcionar, de tanto que houve acessos, né? Expectativa que volte a funcionar na próxima segunda-feira. Então, você vai lá, acessa o sistema, coloca o seu CPF ou o seu CNPJ, no caso de empresa, vai identificar qual é a instituição financeira, qual o valor do saldo presente, e você entra num outro sistema chamado Registrato, né? Que também é do Banco Central, e você postula ali o saque. Esse saque é através de um Pix que vai cair diretamente na sua conta, naqueles bancos que têm convênio. Os bancos que não têm convênio, você vai preencher um formulário e vai aguardar 10, 12 dias e a própria instituição é obrigada a te informar como que tu vai fazer esse saque. Via de regra, esse saque vai ser também por Pix. Estima-se aí que vai se alcançar 12 bilhões de reais. Repito, na segunda-feira, dia 24, já tínhamos ali 8,1 bilhões de reais. Estima-se também que são 20 milhões de CPFs ou de CNPJs que têm valores a receber. Não é pouca gente, Silvio. Eu acho que é uma coisa importante, né? Porque o sistema financeiro nacional, por exemplo, assim, há um dado do próprio Banco Central que durante os governos Lula e Dilma recebeu, em termos de juros do sistema do governo federal, 4 trilhões de reais transferidos em termos de alta de juros da dívida pública, essas coisas das operações do governo com os bancos. Então, 8 bilhões, 12 bilhões, o que seja, não é nada para os bancos. Né? Não é nada. E veja, são valores esquecidos. Esses valores... Que não são do banco, são expropriados. E estão ali à disposição dos bancos. Os bancos estão girando com esse dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro em cima desse dinheiro. Imagina 8 bilhões, 12 bilhões girando por aí, né? E detalhe, não é só bancos, é banco, consórcio. Claro. Nós fizemos uma análise lá no escritório, saldos de financiamentos habitacionais quitados. Ninguém percebe isso, mas quando você quita o financiamento habitacional, o agente financeiro é obrigado a fazer o recálculo e se houver saldo positivo, ele tem que te devolver. Né? Então, tem muito saldo de financiamento habitacional quitado ali. Com certeza, vamos trazer mais informações ao longo desses dias, né, com o doutor Gustavo Bernardi a respeito desse assunto. Bernardi, obrigado pela tua presença. Até a semana que vem. Um abraço. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre direito, gostaria de tratar sobre um tema de direito do trabalho, mais especificamente sobre rescisão de contrato de trabalho. O que ocorre? Com o advento da pandemia e também as dificuldades financeiras e a recente alteração legislativa que teve os contratos de trabalho na lei trabalhista, o que está ocorrendo é que os empregadores estão chamando seus empregados para fazerem contratos de rescisão de contrato de trabalho. Isso é permitido pela lei que entrou em vigor em 2017? Sim, é permitido, desde que tanto
a empresa quanto o empregado devem estar acompanhados de advogado distinto, ou seja, cada qual com o seu representante legal, para que possa, sim, ser homologado em juízo um acordo que entabule a rescisão do contrato de trabalho. Na jurisprudência, isso já está bastante pacificado. No entanto, na prática, as empresas estão chamando seus empregados nos próprios escritórios das respectivas empresas e fazendo ali contrato sem ao arrepio da lei, sem o acompanhamento deste profissional, deste advogado, para poder dar suporte ao empregado, que é a parte mais frágil nesta relação de contrato de trabalho. Então, você que tem essa possibilidade, esse chamamento para fazer um contrato, a rescisão do seu contrato de trabalho, sugiro que procure um profissional da sua confiança para poder ampará-lo e lhe dar o suporte jurídico nessas rescisões de contrato de trabalho que devem ser levadas ao juízo para a homologação. Caso contrário, estes contratos podem ser revistos e anulados e a empresa ser forçada a pagar todos os direitos do empregado como se tivesse, sim, o demitido de forma legal. Essa é a dica de hoje. Sejam bem-vindos, amigos, ao nosso quadro de saúde do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje estamos aqui novamente com o nosso querido Dr. Everton Zambon, nosso psicólogo com graduação de mestrado e doutorado também na nossa Pontifícia Universidade Católica, professor da graduação e pós-graduação que foi da UBRA, da PUC e da Unilassalle por mais de 20 anos de experiência como psicoterapeuta. O Dr. Everton também é palestrante, consultor e gestor de pessoas. E nós já tivemos a chance, inclusive, de iniciar todo um preparo em termos de gestão de pessoas, inclusive lá na Clarté Clínica. E posso dizer para vocês que está sendo excelente esse nível de preparo que o Dr. Everton tem passado para toda a equipe de colaboradores. Pessoal, hoje estamos iniciando a conversa, então, sobre o Janeiro Branco. O Janeiro Branco é um mês dedicado à saúde mental, é isso, Dr. Everton? Bom dia. Bom, em primeiro lugar, agradecer, doutor Marcos, pela novamente a oportunidade, o convite. E sim, Janeiro Branco, a gente tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, É verdade. Mas também nós temos o Janeiro Branco, que é o mês dedicado aí às questões que envolvem a prevenção da saúde mental. Isso surge lá em 2014 por um grupo de psicólogos mineiros de Uberlândia, numa campanha especificamente de prevenção, e para que as pessoas comecem a se dar conta daquilo que envolve tudo desse ambiente emocional que envolve as pessoas, Então ele surge daí e aí, claro, aí ganha mais mídia. Então começou aí, a gente está falando do Janeiro Branco, ainda não é algo mundial, mas sim algo mais a nível nacional que tudo isso ocorre, Eu gostaria também de chamar a atenção de que a saúde mental, por mais que seja uma doença silenciosa até certo ponto, até ela eclodir. As doenças do âmbito mental mesmo. Assim. Exatamente. E eu coloco que talvez seja a pior das doenças, Marcos. Tá? Por que isso? Exatamente porque ela é silenciosa e quando ela aparece é porque ela já está num grau muito avançado, mais grave. Ela é de difícil diagnóstico, não é fácil, exige uma complexidade das nossas estruturas de saúde para dar conta disso. Nós ainda temos no nosso país pouquíssimos espaços para dar conta, tanto privado quanto públicos, do volume da necessidade de saúde mental que existe. Depois eu vou trazer mais alguns números aí para mostrar isso aí. E diferente, às vezes, de que a gente faça um exame, ou toma um remédio e resolve a nossa dor de cabeça, ou uma ferida, ou um trauma ósseo, a saúde mental não. É algo que ela exige mais tempo para entender e exige mudança de posturas. E essas mudanças de postura é aí que está aí a grande complexidade, porque a pessoa tem que fazer esse movimento também, sempre com o amparo dos profissionais da saúde. Então, acho que esse é o desafio. Existe uma interface no sentido de outro mês que nós sabemos, Setembro Amarelo, é isso, doutor Everton? Sim. Na questão da depressão, risco de suicídio, Como esses dois momentos se entrelaçam, doutor Everton? A gente até brinca, que o Janeiro Branco precisa ser muito forte para ter um Setembro Amarelo com menos indicadores de suicídio, já que
setembro é o mês de prevenção ao suicídio, né? Então, mas vou dar alguns indicadores, Marcos, que eu acho que a gente precisa estar muito atento, né? Em primeiro lugar, assim, nós estamos falando em termos de Brasil, que 5,8% da população brasileira tem um diagnóstico de depressão. Então, é um volume muito grande. A gente está falando aí de 13, talvez 14, 15 milhões, isso com dados oficiais, sabendo que existe uma subnotificação muito grande, né? E se a gente pega a população idosa em especial, Dr. Everton, esse índice não é maior? Ele é maior, sim. E aí, se a gente for fatiar, né, a gente vai ver que entre a população idosa, ele tem percentuais maiores, né? E o que exige, vamos falar de janeiro, né, Marcos? Esse é um período em que as famílias saem de férias, as famílias têm muitas vezes dificuldade com quem deixar a pessoa idosa. E aí deixa com cuidadores e esse afastamento muitas vezes repercute em algum tipo de dano, né? Quer seja na reabilitação da pessoa, quer seja no suporte emocional que essa pessoa idosa vai ter, né? Tem alguns estudos que falam também, Dr. Everton, na questão do convívio social, né? Que acaba sendo muito prejudicado o convívio social do idoso no momento em que ele fica restrito ao seu apartamento, muitas vezes só com um cuidador que está preocupado em fazer justamente as questões básicas ali de sobrevivência desse idoso, mas ele não tem contato com outros idosos, com outras pessoas, né? Essa falta de convívio social, não só do idoso, mas das pessoas em geral, ainda mais nesse período de pandemia, como é que isso impacta também na questão da saúde mental das pessoas, Dr. Everton? Isso é um dos grandes aspectos da prevenção, o nosso relacionamento social, né? O nosso relacionamento interpessoal. Se a gente pegar especificamente o idoso, muitas vezes a família precisa estar atenta a isso, né? Porque daqui a pouco tu tem 1, 2, 3 cuidadores, tu tem um custo gigantesco para dar conta da necessidade desse idoso. E ele, na verdade, ele continua muitas vezes muito solitário, muito isolado, às vezes com pessoas muito diferentes, que ele não tem nenhum vínculo. Pouco estimulado. Pouco estimulado. E essa mudança, talvez até frequente, de cuidadores faça mal para ele, né? Então, escolher pessoas para ficar é muito importante nesse momento da terceira idade, né? Ou, eventualmente, contar também com o apoio de centros de convivência, né? De espaços que possam proporcionar para esse idoso um espaço de convivência com mais pessoas, com outros idosos, né? E dessa forma tentar aliviar um pouco dessa carência do contato com pessoas, né, Dr. Everton? Sabe, Marcos, que a saúde mental ela já é envolta com muitos mitos, né? E a questão de colocar o seu ente, o seu parente numa geriatria, numa casa de repouso, também é envolta por muitos mitos, né? A família gera muita culpa para a família, isso aí. E, na verdade, muitas vezes você está fazendo a escolha certa. Por quê? Porque você está colocando ele com muito mais amparo do ponto de vista profissional, médico, relacional, né? Social, no caso, terapêutico, com muito mais olhares que jamais tu conseguiria dentro de casa. E a troca, né? A troca com outras pessoas. É claro que isso exige casas com qualidade, né? E eu acho que o Brasil está expandindo e está crescendo muito, tanto a regularização dessas casas como um todo. E eu acho que são alternativas para uma população idosa que vai ser gigantesca daqui menos de 20 anos, né? Então a gente tem que pensar certamente com muito cuidado tudo isso aí. Quando a gente pensa em um paralelo, assim, por exemplo, com as crianças pequenas, né? Que muitas vezes, né, a família, obviamente, retarda o início da atividade da pré-escola, né, por medo, né, de que, como é que vai ficar o meu filhotinho, meu bebezinho, né, naquela escola com outras crianças e tudo mais. Mas quanta surpresa a imensa maioria dos pais tem de ver o quanto esse convívio com outras crianças faz bem para o filho dele, para a filha dele, né? Então, o quanto essa questão relacional, essa questão do convívio social realmente contribui para a saúde mental desde tenra idade, né, Dr. Everton? Sim. Como é que isso é visto do ponto de vista da psicologia modernamente? É exatamente isso aí, né? A gente convive a partir do relacionamento com o outro, né? A gente cresce a partir da relação com o outro.
A gente pode se fortalecer individualmente para algumas pautas, mas a gente só colocando em prática e agindo e relacionando-se com as pessoas é que a gente percebe esse desenvolvimento, né? Eu estudar para mim mesmo, ou só fazer as coisas para mim mesmo isoladamente, de nada basta. E essa é uma relação que atravessa o ciclo vital inteiro, né? E vai até a velhice realmente, né? Porque a gente precisa dos outros, ninguém se faz sozinho, ninguém fica sozinho. E aí a gente vem no nosso mundo digital, né? A gente vive num momento onde a gente está, na teoria, 2 anos mais enclausurado, no mundo mais digital, no mundo onde as pessoas, e muitas pessoas estão, sim, ainda se escondendo dentro das suas casas. E o quanto esse isolacionismo está gerando dificuldade de saúde mental. E mais doença também, né? Depressão, ansiedade e tudo mais, né? Perfeito. E existe uma perspectiva, assim, do ponto de vista também de uma abordagem específica do conjunto, vamos dizer assim, dos psicólogos, até pela Sociedade, né, de Psicologia do Rio Grande do Sul e outras, em tentar abordar essa questão de uma forma mais ampla em termos de imprensa, de divulgação? Sabe de algum movimento nesse sentido, doutor Everton? Sim, esse é um mês que na mídia a gente já começa a falar cada vez, a cada ano vem crescendo esse movimento do Janeiro Branco, né? E esse espaço, por isso que eu te agradeço, porque eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria de salientar, né? Quando eu falo que a doença mental, e aí tem um circuito enorme delas, né? E hoje a demência é algo para o idoso que vem muito também, né? Mas a gente conta para todo mundo que está com um problema daqui a pouco renal, um problema ósseo, que eu estou tomando remédio, tratamento para isso, mas ninguém conta que está com alguma dificuldade emocional. Perfeito. E muito menos que está tomando medicação. E esse é um primeiro mito que tem que acabar. Né? Por quê? Porque cada vez mais aumentam os afastamentos do trabalho por motivo de saúde mental. E isso é um impacto para a economia das empresas, do país como um todo. Perfeito. E a gente precisa investir para que essas pessoas possam se prevenir e buscar ajuda, porque as pessoas têm vergonha de dizer e, por consequência, de procurar ajuda. E aí vem o segundo grande mito, né, Marcos, de que, não, mas eu procurar ajuda, eu ir num psicólogo, fazer uma psicoterapia, tomar medicação, isso aí é muito caro e demorado. Aí eu costumo responder assim, pois é, caro é quando a gente toma decisões erradas e que a gente se arrepende, e que gera conflitos, e que isso fica durante um bom tempo da nossa vida, a gente, entre aspas, remando ou tentando aliviar essa culpa do passado por todas as decisões erradas que tivemos. Então, eu queria dizer assim, bem claro, que tanto a psicoterapia quanto a medicação, ela não é para toda a vida. A gente toma por um período da vida até que a gente consiga dar essa resposta e voltar, mudar, tomar decisões diferentes. A própria psicoterapia, não vai entrar e ficar a vida inteira. Não, você vai ficar um tempo que for necessário, aquele momento crucial da vida. E depois segue a vida normal. O mais importante, podendo contar sempre com o auxílio, a ajuda do profissional de saúde mental. Né? Sim. Essa é a grande questão. Doutor Everton, nosso programa está se encaminhando para o final. Quero lhe agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso quadro de saúde do programa Economia e Desenvolvimento e deixar o convite para o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem todos bem. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá aos telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Encerramos o primeiro mês de 2022 e já temos uma prova real do que será o resto do ano. Sabemos que não será fácil. Crise mundial, local, escassez de matérias-primas, de dinheiro e ainda a pandemia que segue nos assombrando e semeando incertezas. Mas mesmo nesse cenário ruim e desafiador que está se desvelando, o que nunca deve ser escassa é a atenção para as oportunidades. Aliás, quanto mais crise, mais fértil é o solo de oportunidades. É a chance de dobrar um faturamento, de abandonar um emprego pequeno para se dedicar a um grande trabalho. Na crise é o momento de prosperar, de se reinventar, de crescer. Fique atento para as coisas boas.
Como ensina Gustavo Cerbasi, enquanto alguns lamentam a crise, outros aproveitam as oportunidades e enriquecem. Bom, o Dr. Carlos Biderman, consultor empresarial, grande empresário na área da consultoria e tal, aí conhecido nacional e internacionalmente, conselheiro do Grêmio, aliás, presidente do Conselho Deliberativo do nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Grêmio. Último ano. Último ano, é? Tá. Último ano na segundona também, né? Esperamos que sim, né? Ei, Carlos, obrigado pela presença. Não, certamente será o último. Já chega, né, Tia? Chega. Agora temos que ser bicampeão da segundona e esperar que o nosso adversário aqui também um dia chegue a bicampeão da segundona, né? Eu acho que... Bivice, talvez, né? Bivice, né? Tranquilo, né? Carlos, nós sabemos aí que a inflação no ano passado foi uma inflação de mais de 10%, do IPCA e tal, e isso alertou os gansos, como se diz aí. Quer dizer, é possível uma retomada da inflação ou ela está controlada? Olha, Silvio, é muito difícil responder essa tua pergunta. É óbvio que a inflação ia acontecer quando houve aquela pressão danada para o governo federal liberar recursos para os estados, especialmente na contribuição às famílias que estavam, enfim, em situação de dificuldade. Então, houve aquele auxílio mensal para as famílias de baixa renda, que era uma situação absolutamente, vamos dizer assim, necessária, e a contribuição aos estados. Então, houve uma expansão da base monetária gigante para poder suportar essa situação de emergência e, obviamente, que isso ia acabar em inflação. Isso é causa e consequência. Então, muitas pessoas, sem polemizar, nem politizar o tema, mas muitas pessoas... ao mesmo tempo queriam que o governo Bolsonaro, o governo federal, fizesse essas contribuições pela emergência, pela necessidade, e ao mesmo humanitária, né? E ao mesmo tempo criticam o governo pela inflação. Então, uma coisa ou outra, né? Poxa, então não pede os recursos e, enfim, aceita a inflação baixa, ou pede os recursos e aceita a inflação alta. Uma coisa está umbilicalmente ligada à outra. Então, isso é a causa e a consequência. Então, isso era absolutamente inexorável que ia acontecer, evidente. A gente até comentou isso aqui no programa. Agora, evidentemente, à medida que a base monetária não cresce, novamente se estabiliza, a partir daí se tem uma estabilização da inflação e a perspectiva é a queda da inflação. Não sei o que vai acontecer. Nós temos um ano eleitoral, evidentemente que os gastos são maiores em anos eleitorais. Temos aí o fundo partidário, que é um valor absurdamente alto, mas não é relevante em termos de contas federais. Mas existem outras pressões de gastos também dos próprios deputados, do próprio Senado, enfim, dos governadores. Então, é possível que se tenha uma baixa contenção de custos ainda de expansão monetária esse ano. Então, isso pode pressionar a inflação ainda esse ano. Mas todos os indicadores, todos os analistas, todos os bancos prevêem uma inflação já menor esse ano, né? O que é absolutamente natural. Agora, a inflação é um fenômeno mundial, né? Esses dias ainda analisando, aconteceu nos Estados Unidos, 7% de inflação nos Estados Unidos. Alguém disse, poxa, 7% nos Estados Unidos é muito mais que os 10% do Brasil. Não, 7% é 7% lá e 10% aqui, né? Não vejo, vamos dizer assim, essa diferença, mas uma inflação é um fenômeno mundial que está acontecendo. O Brasil está dentro desse contexto e essa é muito decorrente da própria Covid e da expansão monetária causada pela contenção de gastos, pela necessidade de apoiar as famílias de baixa renda e também combater a Covid com gastos na saúde, com as vacinas, todo esse tipo de coisa. Então, isso é absolutamente natural que tenha acontecido. É importante que as pessoas entendam isso e coloquem um freio para que isso não siga acontecendo. Na verdade, assim, o governo hoje, como os mercados são muito interligados, né, o Biderman, internacionalmente são muito ligados, o mercado brasileiro com a economia mundial, é muito difícil o governo ter um controle absoluto sobre os preços internos, porque eles têm a influência externa. Por exemplo, tem muita gente que critica aí a inserção da Petrobras no mercado internacional por causa do dólar e tal, mas a mesma coisa que nós temos em relação ao petróleo, muitas vezes que sobe o dólar, sobe o combustível aqui e pressiona a inflação, da mesma coisa nós nos beneficiamos com os produtos agrícolas, que são commodities internacionais também parametradas, né, pela questão do dólar e dos mercados internacionais. E aí nós temos ganhos, quer dizer, perdas e ganhos. Como é que o governo, até que ponto o governo pode ter um certo controle ou arrefecer um pouco a inflação? Porque os dados hoje de projeção já indicam inflação em torno de 5%, a metade do ano passado para agora 2022.
Silvio, você tem toda a razão, não tem nada que acrescentar ao que tu já dissesse. Enfim, o preço das commodities seguiu alto e o Brasil é um país que depende fundamentalmente de commodities, então isso ajuda o país no seu sentido macro, né? E, evidentemente, que uma balança comercial equilibrada, que o Brasil aparentemente tem, é também muito positivo. E o que está acontecendo é um fenômeno muito interessante, por mais críticas que tenha havido, e acho que, vamos dizer assim, de novo, a gente sempre repete isso, acho que a imprensa tem feito um péssimo serviço ao país como um todo, ao só criticar, sem reconhecer aquilo que é bom. Agora surge uma notícia de rodapé de jornais que o Brasil recebeu agora, nesse início de ano, já 23 bilhões de reais de investimentos estrangeiros, né? Então, significa que não é que os investidores, os empresários têm baixa confiança no Brasil. Quem tem baixa confiança não põe 23 bilhões de reais. Isso, evidentemente, que impulsionou um pouco o dólar para baixo, o que é também favorável em termos de economia como um todo. Então, a perspectiva, Silvia, é desse equilíbrio, vamos dizer assim, global, e tem também um fator que está impulsionando preços para cima, que é a falta de componentes, né? A mudança do perfil de consumo das famílias no mundo, a partir da pandemia, isso gerou uma falta de insumo extraordinária. A gente está vendo em equipamentos eletrônicos e automóveis a falta de chips, né, o que tem causado aí de falta de produtos. Isso, evidentemente, que pressiona preços para cima. A gente está vendo nos automóveis aí, de novo, aquele fenômeno de que o carro usado, em muitos casos, vale mais que o carro novo. E carro novo vai se comprar? Não tem. Então, pela falta de equipamentos, desses componentes eletrônicos que está causando tudo isso. Outra coisa é o comércio internacional, acho que também já comentamos isso aqui, né? O comércio internacional, com a velocidade com que anda e o crescimento que aconteceu também a partir da própria Covid, uma interrupção por um certo período de tempo, desorganizou a logística global. E a partir daí tivemos portos aí com tempos, e temos ainda portos com tempos enormes de espera para os navios descarregarem, gerando custos aí absurdos na logística e com aumento de preços dos produtos por consequência. Então, toda essa desorganização da economia global, a gente pode discutir, né, Silvio, e nunca vamos ter uma resposta definitiva sobre a extensão da contenção que foi feita a partir da Covid, se é razoável, não é, se foi na medida certa ou não foi. Nunca vai ter essa resposta. Mas o fato é que se sabia, quando houve, vamos dizer assim, o lockdown global que aconteceu, que isso ia desorganizar a economia global e teria custos. Então, esses custos a sociedade está pagando hoje, esse custo da desorganização que aconteceu a partir do lockdown geral que aconteceu no mundo todo, especialmente no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, esse é o preço da pandemia que está se pagando. Isso era também inexorável que ia acontecer. Não adianta culpar A, B ou C por causa disso. Isso aconteceu e era, enfim, a forma como a sociedade reagiu a todo aquele momento novo e inesperado que aconteceu lá a partir de 2019 e 2020. Nós vamos ter um crescimento do PIB esse ano praticamente, quer dizer, um pouquinho acima de 0%, são as previsões. Tu acredita que possa melhorar esse desempenho? Eu acho que vai ser mais que isso, Silvio. Eu sou um otimista por natureza. Eu acho que a sociedade vem reagindo bem, o consumo cresce, a renda das famílias também tende a crescer, a partir até do que a gente estava falando há pouco, né? Então, acho que há uma propensão maior ao consumo. E, de novo, essa desorganização da economia como um todo gerou uma demanda um pouco diferente, né? Então, as pessoas se passaram a consumir alguns itens, por exemplo, enfim, para melhoria das suas residências, enfim, para passar mais tempo em casa, enfim, uma série de outros tipos de consumo em detrimento de outros, como viagens, turismo, enfim, passagens, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, agora que as coisas se estabilizam, a partir daí as pessoas, especialmente as famílias, aqueles que estão empregados, infelizmente não são todos, mas aqueles que têm emprego, têm uma geração de acumulação de poupança talvez maior do que tinha no passado, tá? Então posso estar dizendo aqui uma heresia até para todos aqueles que passam dificuldades, mas tem recursos hoje para, enfim, para melhorar essa questão de consumo e talvez a partir daí o PIB possa ser maior que zero. Eu acho até que vai ser bem maior que zero esse ano, tem essa expectativa. Nós sabemos que na minha avaliação, nós vamos ter a mais importante eleição da história do Brasil. Uma série de coisas estão em jogo aí. Mas essa polarização, Biderman, pelo teu conhecimento que tem do cenário econômico, da questão do âmbito empresarial, de decisões empresariais e tal, porque é a partir delas é que se tem uma expectativa de aumento ou não do PIB e tal, na proporção que a gente imagina, essa polarização da política pode ter um efeito no desempenho da economia?
Com certeza, Silvio, com certeza. A expectativa em relação às eleições é muito grande, né? E essa polarização com propostas tão diferentes de um lado e de outro, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno global, né? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos e que aconteceu, Biden, Trump, né? Puxa, eu acho que a sociedade americana hoje está extremamente arrependida da opção que fez. Bem que a outra opção não era grande coisa também, mas a opção que fez foi muito ruim. A sociedade americana está pagando um preço alto pela opção que fez, né? E aqui no Brasil também, né? Meu sonho, Silvio, eu lá nas épocas, a gente falava um pouco sobre o IE, Fórum da Liberdade, naquela época eu sonhava com um país ou com um mundo onde eleições fosse uma coisa natural, normal, recorrente, que não tivesse, vamos dizer assim, esse risco de mudança de guinadas para um lado ou para o outro tão relevantes como a gente está enfrentando. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, isso piorou. E acho que a opção que o Brasil tem esse ano, vamos dizer assim, não é muito boa ter essa polarização que está acontecendo. E, infelizmente, né, se não surge uma terceira via, uma via conciliadora, uma via, vamos dizer assim, que pense no país, no progresso, enfim, um estadista, né? O mundo não tem mais estadistas. Eu acho que isso é uma boa constatação, né, Silvio? Então, isso está fazendo falta, estadistas que possam, enfim, ter essa capacidade de liderar uma nação, vamos dizer assim, permitindo que as coisas fluam, especialmente dentro de princípios de responsabilidade individual e que preserve as liberdades individuais. Hoje, o ataque às liberdades individuais virou, assim, uma coisa absolutamente corriqueira. E todos os dias a gente vê na imprensa ataques às liberdades individuais, ataque a livre expressão das pessoas, a liberdade de imprensa, e a própria imprensa motiva e defende isso, que é um contrassenso absurdo. Eu fico pasmo de ver muita hipocrisia, né? Pretensos democratas defendendo a censura, defendendo prisão de quem tem opinião diferente, defendendo todo esse tipo de coisa. Isso é um contrassenso, eu não consigo aceitar. E isso é, vamos dizer assim, a absoluta falta de educação, de conhecimento e de princípios, né? Especialmente de princípios. As pessoas hoje não têm mais princípios, não têm mais valores para poder analisar as coisas com um pouco mais de profundidade daquilo que vai além da ponta do seu nariz. Né? Para saber o que está em jogo realmente. Biderman, muito obrigado pela tua presença. E realmente esse tipo de análise é importante, né? Por isso a gente traz pessoas da categoria do estirpe do Biderman para nos alertar a respeito disso. Obrigado, Biderman. Alguma coisa mais do Grêmio para fechar? Eu que agradeço. O Grêmio é uma expectativa de um ano difícil, né? Assim, acho que tem toda a condição de voltar à Série A, esse é o grande objetivo do ano. Acho que dá para ganhar o Campeonato Gaúcho e dá para fazer uma bela campanha que sabe beliscar uma Copa do Brasil. Então, e ser bicampeão do segundo ano seria uma coisa boa. É um ano de 3 eleições muito complexas, um ano de rearranjo do quadro político do Grêmio. Tá certo. Muito obrigado a você, telespectador. Uma boa semana de trabalho. Semana que vem, um novo encontro com vocês. Até lá.